Bom dia, tudo bem? Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa conversa aqui vai ser bem bacana, vai ser sobre dúvidas gerais sobre rinoplastia. Eu sou a doutora Daniela Dranca, trabalho aqui no hospital, sou otorrino, e doutor Enio. Isso daí, que também sou otorrino, trabalho aqui no hospital, e a nossa área de especialização é a cirurgia plástica da face e muito da rinoplastia, por isso que a gente escolheu esse tema aqui para conversar com vocês hoje, né, Dani? Que é o tema que a gente mais gosta, então a gente está bem à vontade aqui para conversar com vocês. E caso vocês tenham dúvidas, vão mandando aí nos comentários que a gente vai respondendo no final. Combinado? Então, doutor Enio, nos conte qual é a primeira coisa que o paciente tem que saber antes de planejar uma rino. Bom, eu acho que a primeira coisa que o paciente tem que ter em mente, na hora que ele está procurando um profissional para isso, é buscar saber a formação do médico que vai operá-lo, né? Que vai mexer no nariz e que vai realizar o sonho do paciente. Super importante. A gente tem que saber que os principais profissionais que estão capacitados para isso somos nós, os otorrinos, e os cirurgiões plásticos. Isso. Né? São as duas especialidades que treinam, que realizam esse tipo de procedimento. Isso. A gente tem que pensar que o nariz é um órgão complexo. Né? Com certeza. Então isso demanda anos de estudo, de treinamento, né? Não é só uma raspadinha, tem todo um arcabouço de cartilagem, ósseo, a parte funcional. Então, a parte funcional acho que é fundamental, né? Porque às vezes o paciente vem com aquele desejo estético, mas esquece um pouquinho que o nariz, a função primordial dele é respirar. Exatamente. Então a gente tem que casar as duas coisas. E o profissional bem capacitado, ele vai entregar isso para o paciente. Exatamente. Questão estética e funcional. Né? Cuidar que hoje em dia está um boom aí de rinomodelação definitiva, alguns procedimentos aí que, na verdade, a gente nem sabe direito o que é feito, onde é feito, por que profissional é feito. Né? Então, acho que isso é uma coisa que tem que cuidar. Saiba com quem você está entregando seu nariz, com qual é o profissional que você vai fazer a cirurgia. Então, acho que é exatamente isso. Né? Pesquisar e ir atrás da formação do médico. Exatamente. Primeira dica de ouro. Primeira dica. E, Dani, acho que você pode comentar mais alguma coisa. Alguma diquinha? Ó, eu acho que é super importante, a dica número 2. Saiba o que você gosta e o que você não gosta no nariz. Você se conhece, você já sabe qual é o teu principal problema, o que te desagrada e o que você gosta no nariz. Ah, doutora, eu posso trazer foto no dia da consulta? Pode. Servem como inspiração, jamais como um modelo a ser copiado, né? Mas como uma inspiração. Uma inspiração daquilo que você gosta, desse tipo de dorso, desse tipo de rotação da ponta. Acho que para a gente entender o que o paciente busca é interessante. Exatamente, é legal. Mas a cópia não existe, infelizmente. Não existe. Então, eu acho que é importante o paciente, assim, saber o que ele não gosta. Às vezes a gente fica fixado no nariz que a gente quer, né? O paciente fica muito assim, vislumbrando, pensando no nariz que ele quer, mas também é importante você saber o que você não gosta, né? Por exemplo, doutora, eu não gosto de nariz muito empinado, eu não gosto desse tipo de nariz muito curvo. Isso é legal você ter essas coisas em mente na hora da gente planejar. Eu gosto muito na consulta de tentar elencar com o paciente, de colocar um ranking. Que legal. O que você mais detesta no nariz? Número 1, número 2. Até para o planejamento do cirurgião é importante para você se saber que técnica que a gente vai usar, né? Tem toda essa decisão para o profissional que é importante. Então, se o paciente já vem com essa ideia, a gente consegue elencar, acho que também é bem importante para conseguir entregar um resultado que deixa o paciente satisfeito, que é o nosso objetivo. Que é o objetivo principal, né? Nessa mesma onda aí da gente saber que, de trazer foto para o consultório, acho que a terceira dica já tem a ver com isso. Cada nariz é único, não existe como copiar o nariz, né? Narizes diferentes, resultados diferentes, não existe um modelo único. Exatamente. Né? Eu gosto de dizer no consultório também que a gente não consegue dar um nariz novo para a pessoa, a gente consegue melhorar, aperfeiçoar, deixar melhor os defeitos, as características que o paciente não gosta, né? E que a gente tem ferramentas para melhorar. Exatamente. Agora, dizer assim, doutor, eu quero o nariz de fulano, de ciclano, que você operou não sei quem, isso daí, infelizmente, a gente não consegue e frustra muitas vezes o paciente. Exatamente. Né? Então, ter isso na cabeça é extremamente importante. A gente começa a fazer uma cirurgia a partir de um nariz que já existe, a gente não está moldando ali um nariz do zero, né? Então, a gente começa de uma estrutura que já existe. Então, o que a gente vai fazer é melhorar essas características, melhorar as né? imperfeições, mas exatamente. Jamais construindo algo, às vezes, idealizado de uma maneira que não é possível de ser realizado. Né? Então, acho que isso é super legal a gente ter
noção do que pode e o que não pode ser feito, exatamente para a gente caminhar na mesma direção de um resultado possível que agrade o paciente. Perfeito. Eu acho que o paciente vindo para a consulta com essa mentalidade, o resultado que ele espera, o resultado que o cirurgião consegue entregar é muito melhor. É muito melhor, né? As expectativas a gente consegue daí, suprir elas, né? Perfeito. Exatamente. Eu acho que uma outra dica bem importante, Dani, que a gente pode dar para os pacientes é que aqueles pacientes que têm um desvio de septo, alguma questão anatômica, funcional que precise ser corrigida, e se tem desejo de rinoplastia, tentar esperar para fazer os dois procedimentos juntos. Perfeito. Né? Porque a melhor cartilagem que a gente tem para usar para rinoplastia, para usar para enxerto, para fazer o que a gente precisa fazer na rinoplastia, é a cartilagem do septo. E às vezes quando o paciente já operou e já tirou toda a cartilagem, já não tem mais onde a gente usar, a gente tem que usar outras ferramentas que não são... Dá para fazer, óbvio que dá, mas não é o ideal. O ideal na cirurgia primária é a gente fazer as duas coisas juntas. As duas coisas juntas. E tem outras coisas que favorecem isso, né? Por exemplo, você vai passar por um pós-operatório só. Único, né? Com certeza. Então, você já resolve o septo, já a parte estética numa cirurgia só, um afastamento do trabalho só. Sempre quando a gente opera uma estrutura, a gente cria cicatrizes dentro do nariz, né? Então, você está entrando uma vez só no nariz, né? Então, exatamente, o risco de fibrose, das complicações, você reduz muito com uma cirurgia. Exatamente. Sempre uma segunda, uma terceira cirurgia, você tem mais cicatriz, mais fibrose, maior risco de sangramento, tem algumas complicações a mais, né? Então, se a gente consegue evitar tudo isso... Melhor, com certeza. Melhor. Então, o paciente que está pensando, acho que tem que ter isso essa ideia na cabeça. Quer fazer o septo, espera e faz os dois juntos. Mas, doutora, eu já fiz o septo. Também não se desespere. Tem como a gente fazer, sem problema nenhum. Se puder programar, melhor, né? Com certeza. A quinta dica aqui, né? Muitos pacientes têm medo, assim, quando vai fazer uma cirurgia, da temida anestesia, né? Exatamente. Isso é uma coisa bem legal da gente comentar, que aqui, tanto aqui no nosso hospital quanto em outros hospitais também, mas aqui a gente tem uma prática muito grande em fazer a cirurgia de rinoplastia com anestesia local e sedação. Né? E traz um conforto para o paciente, uma alta precoce, então o paciente tem alta no mesmo dia, dorme em casa, então tudo muito tranquilo. Muito tranquilo. Né? E às vezes é uma preocupação, pensar, mas eu vou estar acordado? Não é o vai paciente estar acordado, você não lembra, não vê a cirurgia, mas em termos de recuperação pós-operatória, excelente. É muito melhor. Claro que existem alguns casos que a gente não consegue fazer, dependendo da idade, de alguns outros fatores, então existem outras possibilidades, não quer dizer que aqui a gente só faça dessa maneira, né, Dani? Isso, por exemplo, uma cirurgia que a gente está programando que será muito longa. Não, a gente vê qual a maneira mais confortável para o paciente. Mas sim, a anestesia local com sedação é possível e é muito, muito utilizada e bem legal para esse fim. Eu acho que outra questão... Essas são dúvidas bem frequentes do consultório, né? Uma das primeiras coisas que o paciente pergunta é isso, e aí ele pergunta também, doutor, eu vou usar algum tampão, vai ter, que normalmente é alguma coisa que traumatiza os pacientes mais antigos, que fizeram cirurgias lá há muito tempo, então isso para a gente deixar vocês bem tranquilos, aqui a gente não usa tampão nasal no pós-operatório, então não vai aquele monte de gás e não tem aquele sofrimento para retirar esse curativo depois, né? Então, acho que isso é bem importante. São anos e anos de experiência aqui no hospital. Exatamente. Né? E que a gente não precisa fazer não mais utiliza tampão. mais. Até vamos puxar um gancho aí nesse tema. Vieram algumas perguntinhas já falando sobre curativo no nariz, tá? Então, como o doutor Enio falou, a gente não usa mais aquele tampão interno que puxava uma gaze enorme de dentro do nariz. Não usa mais. Seu nariz sai dentro dele sem nada, tá? Nariz limpinho, sem nada. Vai usar só sorinho fisiológico ali no pós, bem tranquilo. O que vai sair é um curativo externo, tá? Que vai ficar em cima, junto com uma talinha. Esse sim vai ficar por uma semana, tá? E depois a gente remove no consultório. Esse é um curativo que a gente pede para não molhar no pós-operatório. Então, na hora do banho, toma cuidado para não molhar. E daí, com 7 dias, sim, a gente remove ele bem tranquilamente no consultório. Isso. É um curativo que a gente usa só para diminuir edema, para evitar que tenha um trauma, alguma coisa, até para outras pessoas visualizem que o nariz está operado, né? Também. Acho que isso é importante às vezes. Também. Mas aí em 7 dias normalmente a gente tira esse curativo, a remoção é bem tranquila. Às vezes eu peço para o paciente até não molhar durante a semana, mas no dia da consulta, toma um banho antes, lava bem, que daí fica até mais fácil a remoção. Mais fácil para tirar. É uma dica boa, acho que é uma boa interessante. Dica. Legal.
E falando no pós-operatório, acho que é interessante a gente falar para o paciente que está se planejando para fazer a cirurgia, separar um tempinho de pós-operatório, né? Não querer acelerar as coisas e, vou operar e já vou voltar para o trabalho. A gente pede 7 dias de repouso. Exatamente. Então, assim, é uma cirurgia com pós-operatório tranquilo, né? Então, você não precisa ficar de cama, né, lá imóvel numa cama, não. Exatamente. É um pós-operatório tranquilo. Porém, se você consegue se planejar e se dar esse tempinho de recuperação, com certeza vai ser mais confortável, Com né? certeza. Eu costumo dizer assim, que depois de uns 4 dias, caso você trabalhe em home office ou queira assistir uma aula online, algo que não tenha... exige esforço, que não que exige fique esforço. sentado, Exatamente. no computador, você está liberado, né? Com Mas certeza. para quem consegue se planejar e se dar um tempinho de descanso, eu acho que sempre é válido. A recuperação é muito melhor, o índice de complicação, até algumas das perguntas que fizeram aqui em relação a sangramento, nariz trancado, né? Então, esse tempo de recuperação é importante por quê? Porque nos primeiros, normalmente 3 dias sangra o nariz, um pouquinho, né? Escorre um pouquinho, então esse repouso é importante. O nariz fica trancado depois dos primeiros dias por causa do edema, da cirurgia. Então, todo esse descanso melhora e acelera muito a recuperação. Acelera Acho que a isso é bem recuperação. importante, né, Dani? Com certeza. Isso aí. Outra diquinha de pós-operatório, nossa 8ª dica aqui. Cerca de 40 dias sem utilizar óculos, pessoal. Os óculos, eles apoiam exatamente aqui, ó, nessa região do dorso, que a gente raspou, que a gente fraturou, né? Então, a gente pede para que quem tem a possibilidade de fazer lente de contato, utilize as lentes, né? Isso é uma coisa bem importante, né? Na consulta pré-operatória já ir se planejando. Não é dessa não tenho, mas ver com o oftalmo, ver se tem a possibilidade, porque daí facilita muito. Facilita muito. E se não tiver a possibilidade da lente, a gente tem algumas outras maneiras, que é utilizar um pedacinho da tala que a gente usou na cirurgia como um apoio, ou prender o óculos na testa, né? Mas o importante é saber que tem que evitar para que não crie nenhum tipo de irregularidade. Às vezes, como tem nas primeiras semanas e tem aquele edema, né? Então ele marca a pele fica afundada ali, às vezes você não tem mais o que fazer depois que afundou a pele ali, fica uma fibrose que a gente não reverte. Então esse cuidado é bem importante, esse planejamento então também é bem interessante. Também vale a pena lembrar, exatamente. Eu acho que também, falando de pós-operatório, é importante a gente comentar um pouquinho do papel da massagem, das drenagens linfáticas na recuperação, né? Então a gente tem cada vez mais orientado o paciente no pós-operatório, já quase que imediato, primeiro, segundo dia, né? E depois que tira a tala mais ainda, as drenagens, porque elas orientam a cicatrização, né? Você diminui o risco de fibrose, você acelera também a diminuição do edema, então acho que isso é bem interessante para se programar. Quando a gente fala edema, pessoal, o que a gente quer dizer? Quando a gente opera alguma área do nosso corpo, junta líquido inflamatório. O corpo produz líquidos por causa da inflamação do pós-operatório. Esse líquido, ele fica ali no nariz, na região, né, que você operou, cheio de células que vão querer regenerar os tecidos. Elas querem o quê? Reparação. Só que muitas vezes essa reparação é exagerada, é aí que surgem as fibroses. Então o papel da massagem é retirar esse líquido, orientar essa cicatrização, né, para que não fique ali acumulado e para que isso não gere um tecido cicatricial, né, uma fibrose, alguma coisa que depois vai causar alguma irregularidade. Então é super legal a massagem, a gente normalmente já orienta o paciente no pós-operatório para fazer, e também existem profissionais que fazem isso, né, as meninas da fisioterapia. Perfeito. Né, hoje em dia tem muitos profissionais capacitados, às vezes especialistas só em drenagem de face, pós-operatório, bem bacana. Bem específico. Preciso necessariamente fazer com um profissional assim? Não, você pode fazer em casa, né? Se sozinho, não tiver como, não tem exatamente. Problema. Mas claro que esses profissionais vêm para agregar muito. Isso vem para somar, com certeza. Ajuda muito no pós-operatório e até mesmo na questão que a gente vai falar aqui por último, que é a 10ª dica aqui, que é a questão do resultado. Acho que até acelera um pouco o resultado, porque vai diminuindo o edema e acho que a 10ª dica é essa, né? O resultado da rinoplastia é demorado, é um processo que demora aí de 6 meses até às vezes um ano, até mais, dependendo do tipo de técnica cirúrgica, né? Para você ver o resultado final. Então, exatamente, a gente costuma dizer que rinoplastia é pós-operatório de paciência, tá? Palavra-chave, dê tempo ao tempo, tenha paciência. Por quê? Nessa região mais de cima do nariz, a pele é mais fina, então ali o resultado vai aparecer mais rápido, porém na ponta
né, acumula mais líquido, né, tem ali, demora para desinchar. A drenagem linfática é uma drenagem mais lenta da ponta. Exatamente. Né? Então, esses líquidos que acumulam ali, eles demoram para serem reabsorvidos pelo corpo. Exatamente. Né? E a gente explica sempre para o paciente, mas é importante, já que tem essa noção quando vai se planejar para a cirurgia de que o resultado, até se tem algum evento, algum casamento, alguma coisa, se planeje antes. Porque não dá para esperar que você vai operar o nariz e em um mês ele vai estar do jeito que você a quer. gente quer. E cada nariz é um nariz. Ah, doutora, mas a fulana operou, tá um mês, o nariz está maravilhoso. Por que o meu não está? Cada pessoa é uma pessoa. Cada tipo de nariz tem uma estrutura diferente de pele, enfim. Então, perfeito, tem muitas coisas que variam nisso, Para você ter uma ideia, Dani, eu vi uma paciente que operou com um colega aqui faz 5 anos e ela veio se queixando que depois de 5 anos agora começou a aparecer mais as cartilagens do nariz. Ou seja, 5 anos depois o nariz ainda estava mudando e ainda estava desinchando. Exatamente. Então isso, para mim, foi o maior exemplo de que a rinoplastia é um processo contínuo de cicatrização e que o resultado demora, não tem jeito. Tem que ter paciência. Né? Exatamente. Perfeito. Então agora a gente vai responder aí mais algumas perguntinhas que estão surgindo aqui pra gente. Uma que é muito comum, que os pacientes sempre perguntam, se pode escolher o nariz que quiser. Ah, doutora, eu posso escolher o nariz que eu quero? Eu acho que um pouco a gente já comentou disso, né? A gente consegue se inspirar, né, no que agrada o paciente. Doutora, eu gosto de um nariz mais reto, mais natural. Ótimo, a gente consegue levar isso em consideração no nosso planejamento. Ou traz uma foto de alguém que tem um nariz um pouco mais rodado, um pouco mais empinado. A gente consegue entender que o paciente gosta, agrada mais aquele tipo. Mas escolher, né, achar que vai sair eu quero desse jeito, né? Às vezes tem um paciente que vem com a foto, eu quero assim, isso daí a gente não existe, já comentou, não tem como. Né? Agora, realmente, às vezes, para o paciente que não tem a noção técnica da cirurgia, é difícil, às vezes, se expressar verbalmente, né? Falar, porque o paciente às vezes não entende. Hoje em dia, muito mais por causa do conteúdo, das redes, online, né? Mas às vezes não sabe falar o que é a projeção, o comprimento, então às vezes as fotos, essas coisas ajudam a gente, com certeza. Mas tem que ter a ideia de que o nariz igual de outra pessoa não vai ter. Não tem como. E até isso é legal também, a questão da simulação, que hoje em dia a gente usa muito simulação virtual na consulta, né? Mas mais como um guia para a gente tentar entender o médico e o paciente, a gente chegar numa conclusão comum. Casar a expectativa e a realidade do que a gente consegue fazer. Exatamente. Né? Acho que é exatamente isso. Não é promessa de resultado, mas é casar o que o paciente quer e o que a gente consegue entregar, né? Exatamente isso. Perguntaram também se existem riscos associados à rinoplastia. Bom, é uma cirurgia e como toda cirurgia tem riscos, a gente não pode dizer que não existe. Claro que é uma cirurgia que não é complexa, né? Então ela tem riscos pequenos, né? Mas existe uma cirurgia que tem anestesia, né? Então a anestesia com todas as drogas que são utilizadas tem os seus riscos e em relação à cirurgia, aquilo que a gente já comentou, sangramento. Né? A fibrose, cicatrização, tudo isso tem... Uma sinusite no pós-operatório pode acontecer? Pode acontecer. Pode infeccionar algum pontinho? Pode infeccionar. Também. Normalmente são coisas tranquilas de serem resolvidas, tá? Por isso que é importante o acompanhamento no pós-operatório, né? Então, que a gente minimiza essa possibilidade de ocorrer complicações maiores. Então, tem que ir no seu médico depois, não basta você operar e não voltar nunca mais, né? Sumir, né? Esse pós-operatório faz parte da rinoplastia, né? Os cuidados. Então, mas normalmente os riscos são esses, né? Igual a gente comentou, riscos de fibrose, de alteração de cicatrização, existe chance de ter que reoperar o nariz? Existe, tá? Então, muitas vezes pode acontecer, algumas vezes, de formar alguma fibrosezinha, alguma cicatriz. Ficou um pouquinho assimétrico, vai lá, pode ser necessário um retoque, resolve, tá? Mas tem que ter ciência de que sim, riscos fazem parte de qualquer procedimento, tá bom? Aí eu já entrei nessa questão de necessidade de refazer né, a cirurgia. Pode ser necessário, é uma parcela pequena, né? Mas o paciente tem que estar tranquilo, o médico também, de que se for necessário, corrige, vai lá, raspa mais um pouquinho, né? Às vezes o mais comum é a giba residual, que fica um pouquinho, porque a gente não controla toda a cicatrização, então tem a fibrose que aumenta, que de casos para casos é maior, é menor, então o paciente tem que ter essa noção de que em geral não vai acontecer, mas se precisar também não é nenhum problema.
Exatamente, a coisa se recuperação, resolve. Às vezes o nariz está lindo, está maravilhoso, 6 meses depois sentiu que formou um carocinho. Isso acontece, gente, é fibrose, então vai lá e a gente resolve, sem problemas, tá? Sem problema nenhum. Questão da respiração, estão perguntando se a rino pode alterar a respiração. Sim, Com tá? certeza. Tanto para a parte boa quanto... Tanto pro bem quanto pro mal, bem né, quanto pro mal, exatamente. Pro bem, claro, a gente corrige o desvio de septo, fortalece cartilagens. E esse é um dos objetivos que todo bom cirurgião tem que ter em mente, né? Você vai dar a parte estética, mas vai também agregar na parte funcional, deixando uma respiração boa. Melhor, né? Mas também a parte negativa de quer um nariz exageradamente fino, ou às vezes, né, acaba não se atentando muito bem com quem fez e acaba prejudicando a parte respiratória, então isso pode acontecer. Isso daí também pode Mas em geral, transitoriamente, né, ali naquela semana da cirurgia, o nariz fica obstruído, parece que você está com uma sensação de resfriado. Um resfriado. Isso é normal, isso tá? Então isso acontece. No pós-operatório, o que é o mais comum, na verdade, é essa sensação de nariz trancado. Outra perguntinha que estão fazendo, se dor é comum no pós. Não é, tá? Claro que uma sensibilidade na ponta. Principalmente na ponta, você para vai sorrir. sentir, para sorrir, né? exatamente. Porque fica meio tenso. Quando for fazer região. a limpeza ali do nariz, pode ocorrer um pouquinho de dor? Pode, mas não é comum que fique latejando. Não é uma dor contínua, tanto que a gente deixa pouquíssimo remédio analgésico. Muitos pacientes nem usam o analgésico porque não tem dor. Sem necessidade, né? E tem paciente exatamente isso, que não precisa usar. Exatamente. Então, das cirurgias, não é uma cirurgia dolorosa, que a dor seja o maior problema. Bem suportável, tá? Pessoal perguntando aqui sobre compressa gelada, super importante, tá? Nos primeiros dias, né, Dani? Nos primeiros 2, 3 dias ali. Caprichar no gelo, eu já falo para os meus pacientes antes da cirurgia, já prepara lá, deixa no congelador um monte de gelinho preparado, porque vai usar bastante os 3 primeiros dias, na primeira semana em geral, mas os 3 primeiros são os mais importantes, né? O gelo, ele tem uma ação anti-inflamatória, ele ajuda a reduzir o inchaço. Então, várias vezes no dia compressa gelada. Quanto mais melhor nos primeiros dias, com certeza. Por isso que esse repouso é importante, né? Exatamente. Então, pergunta também, qual que é o tempo de duração de um pós-operatório? Essa é uma pergunta que é difícil de responder, porque ela é bem complexa, né? Mas vamos falar assim, que do pós-operatório imediato, logo depois da cirurgia, é isso que a gente falou. Os primeiros 7 dias de mais repouso, uma semana. Né? Os 14 dias para pensar uma atividade física, né? Leve, sem contato, sem trauma. Exato. Acho que dá para a gente começar a pensar nisso, né? Agora, e o pós-operatório de longo prazo para resultado é aquilo que a gente já comentou, 6 meses a 1 ano. Exatamente, né? Resumiu perfeitamente. Dá para a gente resumir assim, apesar de ser 1 ano. É isso aí. Quanto tempo para voltar a exercícios físicos? Acabamos de responder, né? 2 semanas exercícios leves, 3 semanas se você estiver se sentindo bem, pode voltar à academia, esportes, né? Claro, isso é um limiar meio pessoal, de pessoa para pessoa. Tentei ir para academia com 3 semanas, não estou me sentindo bem, vai mais leve, espera mais uma semaninha. E isso que você comentou dos retornos pós-operatórios é importante, até porque essa conversa é muito daí da consulta pós-operatória, de você sentir com o paciente, ver o pós-operatório, edema, acho que tudo isso, então, por isso que o pós-operatório também é bem importante, e o comparecimento no consultório, né? Exatamente. Uma pergunta um pouquinho mais técnica agora sobre tipos de rinoplastia. Então, assim, na verdade, talvez eu acho que quiseram dizer técnicas. Existem várias, tá? Várias técnicas. As principais são as estruturadas, as preservadoras, né? Existe um misto entre técnica estruturada e preservadora, e um pouquinho que as pessoas confundem, que na verdade é uma maneira de acessar, de entrar, de começar a cirurgia, é o fato de ser aberta ou de ser fechada, de ter ou não a cicatriz. Da cicatriz, que é uma das perguntas também frequentes no consultório. Né? Então tem vários tipos. Né? Dependendo do cirurgião, ele vai ter uma preferência, uma intimidade maior com uma técnica do que com outra. Isso é importante frisar que não existe técnica certa, técnica Exatamente. errada. Existe a técnica que às vezes é mais adequada para o tipo de nariz e que o próprio cirurgião tem um domínio maior, porque cada cirurgião tem um treinamento, tem um jeito que aprende a fazer a cirurgia.
Então não existe certo e errado, né? Exatamente. Mas existe o mais adequado e aquilo que o cirurgião faz melhor. Então acho que isso é bem importante. Então isso pode variar, não é que tá aberto, tá certo, tá fechado, tá errado, ou vice-versa, não. Não é uma competição. Não é uma competição de aberta não contra fechada, de estruturada contra preservadora, não. Existem indicações para tudo, né? E isso vai muito da consulta. São coisas que você vai ter que discutir com o seu cirurgião. Exatamente. Né? E por isso que tudo isso que a gente comentou da questão de saber os defeitos que mais incomodam, das expectativas do que querem resultado. Vai implicar na técnica. Isso vai implicar na técnica, né? Pra gente fazer um acesso que vai visar mais a ponta, ou se prefere só fechada, que é só o dorso, é só a giba. Então isso daí pra gente é muito importante. Exatamente. Essa conversa é de médico com o paciente. Exatamente. Né? Não tem jeito. Uma pergunta aqui sobre rinoplastia e o descontentamento com o resultado. Então, o paciente fez a cirurgia e não gostou. Quanto tempo esperar para fazer uma nova rino? Eu acho que assim, se for retoque leve, por exemplo, igual a gente falou, uma fibrosezinha no dorso, uma giba residual, subir um pouquinho a ponta, coisas mais leves, 6 meses. Porque aí o edema já dessas partes já regrediu, a gente já consegue visualizar. Antes de 6 meses, não aconselhamos. Não. Porém, se for uma rino com muita alteração, né? Por exemplo, a gente vai ter que estruturar todo esse nariz de novo, ou tem algum defeito maior, grave, né? Aí eu acho até que convém muitas vezes esperar cerca de 1 ano. Não sei qual a tua opinião. Eu concordo, Dani. Né? Acho que 1 ano para esses casos mais complexos, casos em que você vai abordar a ponta de novo, vai mexer na ponta, que é aquilo que a gente comentou, do edema. Então, quando a gente vai fazer uma cirurgia muito cedo, depois de ter operado, você não está visualizando direito os defeitos, então é melhor ter um pouquinho de paciência, às vezes é chato, o paciente não gosta, fica ansioso, mas visando um resultado melhor. Eu acho que no final das contas é isso que importa. É isso que importa. Então, às vezes vale mais ter um pouquinho de paciência, aguarda um pouco mais para fazer as coisas com mais segurança e com mais calma, né? Perguntaram também como que se deve dormir nos primeiros dias. Eu gosto de orientar o paciente para dormir com a cabeceira um pouco mais elevada, pela questão do sangramento, do nariz trancado. Assim, vai interferir no resultado da cirurgia? Em geral, não. Mas é para conforto mesmo, acho. Exatamente. Que né? Alguns pacientes me falam assim, me ligam, doutora, eu acordei de noite e estava de lado, estraguei meu nariz. Não, tá? Pode ficar tranquilo. Deitar de ladinho pode, claro. De bruços eu acho que no começo não é legal. Não. Quem está acostumado a dormir de bruços aí vai ter que ficar um tempo dormindo pelo menos de lado ou para cima. O que pode acontecer, claro, nos primeiros dias o edema ficar maior de um lado se a pessoa dormir. Mas é edema. E aí que as massagens, as drenagens acho que são bem importantes. Mas assim, de alterar resultado, tirando um trauma, né? Se não bater o nariz, não vai ter problema. Mas ali na primeira semaninha você vai dormir com a cabeceira com mais travesseiros e mais em pezinho, mais de barriga para cima. Depois isso aí já vai melhorando. Com certeza. Tomar sol, uma perguntinha aqui, quando que pode tomar sol? Esperar regredir bem o hematoma, então os roxinhos, tá? O problema do sol se você tem cicatriz, né? Então o sol altera um pouquinho a cicatrização, pode escurecer. Pigmentação, né? Pigmentação. E o sol em cima do roxinho, do hematoma que pode ficar aqui, ele pode pigmentar esse hematoma e pode ficar com uma cor meio marrom, então pode marcar olheira, depois tem que usar ácido para remover, então... fica uma coisa mais chata, que é só cuidar certinho que não tem erro, exatamente. Né? Cuida, passa protetor solar, evita exposição direta ali nas primeiras semanas e ótimo. Bom, vamos para a última pergunta então que foi mandada aqui, se a rinoplastia acaba com a coriza constante. Então assim, na verdade a questão da coriza é um mecanismo inflamatório da própria mucosa do nariz. Nenhuma cirurgia interfere nisso, sabe? Isso daí é tratamento clínico, tratamento com remédio, né? Então a gente tem uma gama de remédios que a gente pode usar. Agora, você ir para a cirurgia pensando que a coriza, que a secreção, que a rinite vai melhorar, não vai. A gente não melhora a rinite com cirurgia, não tem como. Né, por isso que é importante o acompanhamento com o teu otorrino, para tratar também essas outras questões do nariz, né? Com certeza, as duas coisas agregadas. Eu sempre falo para o paciente, né? A gente vai fazer a cirurgia, mesmo que seja funcional, né? Que vai melhorar a respiração, mas quem tem uma rinite, quem tem um processo inflamatório, o tratamento continua depois da cirurgia. Exatamente. A cirurgia não é assim, fiz e acabou e não preciso mais do otorrino. É um acompanhamento, né? É um acompanhamento, é um contínuo.
Pessoal, agradecemos. Vamos só relembrar que essa live ela vai ficar gravadinha para vocês lá no YouTube, no canal do Hipoconecta, tá? Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. A gente vai colocando no post depois as respostas, tá bom? Nossa rede social do @hipohospital tá à disposição de vocês, tá? E lembrando que a nossa próxima live aqui do hospital vai ser sobre condutas na otite média aguda, ou seja, nas dores de ouvido, tá bom? Com o Dr. Felipe e o Dr. Henrique Furlan. Perfeito. No dia 18, isso? Dia 18? Dia 18. Às 11h30. Então, o pessoal que tenha dúvidas aí já se já vai para marcando aí a data, tá? Né? Lembrando que os nossos pronto atendimentos do hospital continuam abertos aqui na sede principal e também na sede do Hipo Barroso, tá? Para quem não conhece, nas Mercês, nós temos uma outra unidade de pronto atendimento bem bacana. Lembrando também que temos agora oftalmologia no hospital. Exato, né? Então, a hipoftalmologia. Hipoftalmologia, para quem precisar. Mais essa comodidade para o paciente da hipo, né? Lembrando também aos pacientes que têm as unidades hipo espalhadas por Curitiba e pela região metropolitana, então Exatamente. às vezes, para não ter que vir até aqui a sede Principal. Procure que sempre vai ter uma hipo pertinho de você. De vocês. Né? E quem preferir pode também fazer atendimento por teleconsulta, continuamos no Hipoconecta, então para quem preferir não vir até o hospital, a gente mantém esse projeto das teleconsultas, é só procurar lá pela gente no Hipoconecta. Isso aí. E lembrando que o pronto atendimento aqui no Água Verde, na sede, ele é 24 horas, né? E tem uma triagem, está sendo triado o paciente Covid, não Covid, então tem uma separação para o paciente ficar tranquilo, que pode vir aqui para consultar, que vai ser bem tratado e estão sendo feitos todos os cuidados, né, em relação ao Covid, que a gente sabe que preocupa todo mundo. Certo, pessoal, foi um prazer. Estamos à disposição, quem quiser vir conversar com a gente. Estamos à disposição, Estamos com certeza. aí. Muito obrigado por essa conversa e até a próxima. Até.